já perceberam? Ele está aqui, mas não corporeamente. Mas ele está aqui. Eu acho que é mais aqui no retorno que está vindo aqui. E aí eu me concentro mais com a guitarra do que o que eu preciso falar, entendeu? Música é uma bênção. A gente fica assim. Ó. Olha isso. Corta tudo. Tudo. Tá bom. Fica um negócio sem graça? Parece, né? Só tem assim. Som do céu, irmão. Obrigado, Matheus. É muito bom, vamos lá. Faz alguns dias que eu não ministro aqui. Tem bastante ministro nessa casa. Eu fico muito feliz de ter bastante pregador aqui. O Senhor está levantando mais. Domingo nós recebemos uma palavra poderosa através da vida do Augusto, na parte da noite. De manhã, quem ministrou aqui foi... Quem foi? Rafael. O Rafael. Esses caras, Jesus está levantando uns caras doidos aí para pregar a palavra. Aí tem Zezé que vai estar pregando. Vai, né, Zezé? Isso aí. Se você me der um prego de martelo, eu também resolvo isso. O Zezé é da manutenção, é da bateria, é da ADM. Mas vamos lá. Eu estava meditando em oração com o Senhor e falando assim, o Senhor quer falar com a sua igreja. Nós estávamos construindo tudo sobre uma questão de uma vida radical, evangelização radical, discípulo radical. Tem muitas coisas para falar sobre essa vida radical em Jesus, porque realmente é muito profundo. Mas já soltaram? Criaram nem um suspense? Tá bom. Precisa conversar depois do culto. Mas eu queria comunicar um pouco hoje sobre esse tema. Deus tem me dado a oportunidade de ir a alguns lugares ministrar a palavra. Eu não sou pregador de ficar saindo, sabe? Esse pregador que vai nos lugares, vai nas igrejas. Eu recebo bastante convite até, mas eu não saio. Eu nego a maioria deles. Eu gosto de ficar em casa aqui. Eu prefiro enviar-os da casa e eu ficar, entendeu? Mas alguns convites a gente atende porque são de irmãos bem chegados, de igrejas bem chegadas, assim, que a gente sempre vai ali compartilhar. Também não quero correr o risco de ir pregar numa igreja onde eu não conheço e falar alguma coisa que não tem a ver com o contexto da igreja, e aí a gente nunca mais é convidado, né? Mas tudo bem, isso fica para uma próxima oportunidade. Mas hoje eu quero, de verdade, entrar um pouco em profundidade sobre esse tema que está aqui atrás. Onde foi que nos perdemos? Onde foi? Aí você deve estar assim, pastor, mas eu não estou perdido. Eu estou super tranquilo, está tudo bem. Talvez você tenha se encontrado na sua carreira profissional, talvez você tenha se encontrado na questão familiar, relacional, e talvez não tenha se encontrado na questão ministerial. Ou talvez tenha se encontrado na questão ministerial, mas na questão profissional não. E aí fica naquele desentendimento da vida. Em alguma área a gente precisa sempre de um ajuste, sim ou não? E eu falo que as áreas que nós mais precisamos de ajuste sempre é a questão familiar. Essa é a área que arrebenta o ser humano. A questão sentimental. Porque a questão profissional, se de repente você não alcançou aquele sonho profissional que você almejou, construiu, projetou, e talvez tenha dado errado, você foi para uma outra área e pode ter dado certo, sim ou não? E tocando a vida, e as coisas iam acontecendo e funcionando. Eu sou um cara que eu fiz muitas coisas na minha vida, muitas coisas. A minha mulher, ela até ria, a gente está conversando em casa, ela fala, filha, às vezes até eu esqueço da quantidade de coisas que você já fez. Ela falou, me mostra a carteira de trabalho. Eu, qual? Aí eu tenho umas duas lá. Mas isso tem a ver muito porque eu rodei muito em círculos ali tentando achar aquela vertente profissional e nos desencontros. Algumas coisas davam certo, outras coisas davam errado. Mas eu sempre continuando, nunca parei. Sempre me ativando em alguma área da vida.
nunca teve, eu não, teve um momento específico da minha vida que eu realmente não arrumava nem quintal para carpir. Mas é, a maioria das fases da minha vida eram sempre, sabe, construindo, batalhando, trabalhando para chegar em algum lugar. E até que Jesus me deu a oportunidade ali de construir algo e que estava dando super certo. E aí, quando estava dando super certo, Jesus olhou para mim. Que bom que está dando tudo certo, cara. Agora você me dá isso aí e você vem trabalhar para mim. Aí eu falei, mas estava dando tudo certo. Por que que você quer isso agora? Porque vai doer para você me entregar algo. Quando não doía, estava tudo bem. Mas eu preciso tocar em algo para mostrar aonde está o seu coração. E Jesus fez isso comigo. Não quer dizer que vai fazer isso com você. Não quer dizer que ele vai fazer a mesma coisa com você. Mas pode ser que em outra área, em uma outra circunstância da vida, isso possa acontecer com você. A grande realidade é que nos desencontros da vida a gente se perde em algum lugar. E normalmente o primeiro lugar que a gente se perde quando nós somos frustrados na nossa vida é em Deus. E a gente perde a força, a gente perde o tom, a gente perde a graça, a gente perde a misericórdia e por fim a gente perde até a salvação. Mas vamos lá, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1. Quem está com a sua Bíblia, diga amém. Levanta ela, dá uma chacoalhada aí, deixa eu ver aqui. Olha que coisa linda. Chacoalha a Bíblia mesmo, irmão, faz assim. Isso, tira a poeira dela, porque eu sei que está aberto lá no Salmo 91, amarela as páginas, né? Mas essa aqui, graças a Deus, é uma igreja que tem lido bastante a Bíblia. Amém? Eu creio. Diz assim o texto de Efésios: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí continua no versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos até aqui, depois a gente entra na próxima parte. Todos acompanharam a leitura? Bom, do que se trata essa primeira parte aqui que nós lemos do livro de Efésios? Bom, primeiro é uma correção de Paulo para que haja um alinhamento nos lares. Primeiro, a primeira coisa que fica claro na leitura do texto, né, que está falando de pais e filhos, sobre a questão comportamental, sobre como o filho deve se comportar diante das correções e orientações do seu pai, também como os pais devem proceder em relação aos seus filhos. Não vou entrar tanto nessa questão familiar aqui, mas nós vamos abordar alguns pontos importantes. Então, o que Paulo está falando para essa igreja em Éfeso? Que os problemas familiares eram grandes, eles precisavam ter uma ordem. Eles estavam querendo lutar por um campo espiritual quando o problema era comportamental, físico, visível. Eles estavam culpando o mundo espiritual, embora eu acredite que tudo seja espiritual, porque quando a gente está, enquanto a nossa vida está acontecendo,
o espírito está acontecendo junto, porque você, no momento da questão física, o teu espírito não sai do teu corpo e vai para algum lugar fora, não é verdade? Ele está aqui constantemente, afinal de contas, somos divididos em três partes: espírito, alma e corpo, sendo um ser só, ponto. Então o espírito não é algo isolado do corpo e nem a alma está em outro lugar e o corpo está aqui vagando, procurando. Agora é a hora do espírito atuar, agora é a hora da alma. Não. As três partes estão atuando de forma única. Só que assim, quando eu falo que tudo é espiritual e tudo é físico, obviamente que a alma, que é uma batalha intensa, que Paulo vai abordar isso também no livro de Romanos, vai dizer que é uma luta bem desigual. A nossa alma, os nossos desejos, nossos sentimentos. Nós somos movimentados por isso, nós somos movidos por isso. Então, obviamente que o nosso espírito vai perdendo a força, mas o contexto que Paulo está utilizando aqui é uma questão comportamental. Vocês precisam aprender a se tratar bem em casa, para que quando vocês cheguem à igreja, no templo, na convivência dos irmãos, isso não interfira nas bênçãos do Senhor sobre vocês. O que Paulo está abordando é, se vocês não estão alinhados lá, o que pode fazer com que a sua adoração aqui tenha efeito. Se vocês não estão alinhados no convívio familiar, como pode a graça de Deus alcançar vocês e vocês vencer qualquer batalha no mundo espiritual? Não pode. Então, o que Paulo está falando é, filhos, vocês precisam estar ajustados sobre uma mentalidade de ordem dos teus pais. E pais, vocês precisam ter um ajuste, um equilíbrio sobre a orientação que passa para os filhos de vocês. Então, Paulo está ajustando primeiro um problema doméstico, para depois ajustar um problema espiritual. Primeiro uma questão comportamental e relacional, depois uma batalha no mundo espiritual. Então, o tom de Paulo, depois de levar o problema da casa, ele leva para os negócios. Ele fala servos ou livres, ele está falando de senhores mesmo, donos de negócios e servos que são seus funcionários. Então, basicamente como vocês tratam. Então, imagina se você, que é funcionário de uma empresa, trabalhasse nessa empresa, recebendo seu salário, batendo o seu cartão, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Você acha que você iria com o mesmo desânimo que às vezes você vai? E às vezes a gente se pergunta, Senhor, isso aqui não é o que eu quero, mas enquanto você está lá, por que não serve como se serve ao Senhor? E aí a gente passa a vida inteira reclamando e jogando o BO na bomba espiritual, falando que o espírito maligno está atuando nos negócios aqui. Não é porque você não se comporta como se servisse ao Senhor. Por isso que todos os lugares onde você passa não lhe agrada, porque o seu coração é ser servido e não servir. Você está entendendo aonde que Paulo está tocando? Por isso que começa a não fazer efeito e a gente começa a ficar enfraquecido dos nossos projetos e sonhos a ser realizados. A gente está atuando em um lugar e a gente quer que Deus habite naquele lugar, mas Ele não pode habitar a partir de você. Por isso que o lugar fica ruim. Entende ou não? E por que o lugar fica ruim? Porque não é o lugar, é você. Então, por isso que a intenção aqui de Paulo é, vocês precisam ter um ajuste na casa e fora dela. Ele sai do lar para a rua, basicamente é isso. E ele vai falar a mesma coisa para os seus senhores. Olha, trate de igual modo e sirva-os como eles estão servindo vocês. Porque, na verdade, está falando sobre uma unidade que começa em casa e vai para a rua. Essa unidade tem que acontecer em qualquer lugar. É isso que Paulo está falando, de uma unidade no serviço de um para com o outro. Quando a gente perde o tom de serviço, a gente perdeu tudo, porque nós não somos nada além de servos. Então, quando na nossa mente vem o contexto de que, por exemplo, eu vou para a empresa, vou bater o meu dedo lá para cumprir o horário, o meu patrão, obviamente, que tem que me pagar um salário, talvez para você não seja justo o que você esteja recebendo, aí você vai começar a entrar em murmuração, que é reclamações, sobre que aquele lugar não está tendo o efeito desejado para você, porque o seu coração era para receber mais, né? Você queria receber de acordo com os seus valores, não com o seu preparo. Pegou ou não? Eu vou parar aqui essa parte, acho que eu vou para a próxima. Eu vou tomar uma água aqui que deve ser um pouco seco para mim também.
É interessante quando eu pego essa parte do livro de Efésios, que Paulo, antes de ele falar de batalha espiritual, ele vai falar sobre a questão comportamental. E aí sabe o que a gente faz? Eu vou para a oração. Resolver um problema que é comportamental, velho. Aí eu vou para a oração. Senhor, Satanás está me perseguindo. O diabo está se levantando na minha casa. O diabo está se levantando nos negócios. O diabo está se levantando na minha família. Jesus, faz alguma coisa. Aí Jesus fala assim, primeiro eu preciso libertar você dos demônios que você carrega no particular. Porque quando nós nos livramos da ofensa para servir como se serve ao Senhor, aí o evangelho tem um tom diferente. E aí há uma potencialidade no mundo espiritual. A Bíblia já declara, a ninguém deveis nada. Senão... Oi? Um pouquinho mais de força. É isso. O amor. Mas a gente não deve serviço, a gente deve amor. Entende ou não? Tá tudo bem, igreja? Vocês estão olhando para mim assim meio... Tá indo muito... Pode aprofundar um pouco ou vou manter aqui? Pode ir mais? Prega, né? Não é você, né, Fábio, hoje? Prega, né? É fácil, né? Quando não é você que tá aqui, né? Beleza, fica tranquilo. Tá na escala, velho. Então a gente precisa consertar uma problemática. Vamos lá. Eu quero que todos leiam comigo esse tema. 1, 2, 3. Fala para a pessoa que está do seu lado, olhando e sorrindo para ela. Vai lá, pode falar. Vou falar aqui pro meu amigo aqui, Ariel. Onde foi que nos perdemos, Ariel? Meu Deus, aonde foi? Nós nos perdemos na base. Aonde que é a base da vida de um cristão? Se não o relacional com os que é onde a gente começa. Você sabe por que o evangelho começou nas casas? Você tem noção a proporção disso? Do porquê o evangelho do reino começou nas casas? Imagina a autoridade de você receber na sua casa as portas da igreja. Agora é a sua casa. Um dia eu falei isso aqui, eu não sei que dia que foi que eu estava ministrando aqui, eu sei que eu falei algo parecido com isso. Então, tipo assim, a gente vai ter agora um movimento chamado Christian Group em todas as igrejas. Já vai começar, bem breve. É só você pensar assim, que a partir deste momento, não vai ter mais o templo. Vamos falar que a gente vai fechar as portas dessa igreja. Vai baixar. Não vai ter mais essa estrutura. Mas vai começar em outro lugar. E é na sua casa. Para que a gente vença esse campo do desenvolvimento e crescimento da igreja, não tem que haver unidade aqui, porque aqui é fácil a gente ter unidade. Embora tenha os quebra-pau nos bastidores. Eu sei, irmãos. Vocês não fazem ideia. Porque aqui é uma família, irmão. Você briga na sua casa com seus familiares? Aqui a gente briga também, irmão. Mas tá pronto. Mas a gente se resolve. Mas a partir de agora a igreja vai começar na sua casa, doutor. Eu vou fechar as portas da igreja e toda essa multidão vai lá para sua casa. Você recebe a gente? Glória a Deus, irmãos. Não vamos mais pagar aluguel do templo. A igreja vai começar. Por que Paulo está falando isso em Efésios? Porque ele está falando das igrejas que são na casa, não que estão no templo. Ele precisava consertar um problema familiar, porque as pessoas iam na casa daquelas pessoas que eram chamadas de igreja, aqueles lugares. Então, quando ela entrava naquela casa, a treta pegava, era pais tretando com o filho, era funcionário encontrando com o patrão nesses ambientes, cara, era mó briga, bicho. Então precisava consertar uma problemática, eles estavam culpando o mundo espiritual de uma coisa que era uma intriga deles. E como eles iam poder permanecer sendo igreja, com as portas acontecendo, o movimento do reino, na casa, naquelas casas, se estava tudo em desordem. Então Paulo, antes de falar de batalha espiritual, ele resolve um outro problema. Comportamento familiar. Comportamento entre os irmãos. E serviço. Fala comigo, serviço. O nome disso se chama mordomia cristã.
Essa é a matéria que um dia a gente vai fazer aqui. Nós entendemos que nós somos mordomos no reino. E mordomo não tem nada. É tudo do seu Senhor. Ele só administra. Se Deus hoje falasse para você, assim, amei o que o Mateus falou aqui. Você não veio para entregar o seu melhor. Você veio para entregar o seu tudo. Melhor é bem diferente de tudo. Porque o seu melhor não é o melhor para Deus. Agora, o seu tudo é diferente. Então, a proposta de Paulo é, vamos consertar primeiro uma problemática familiar, para que vocês possam ser chamados de igreja nos ambientes onde vocês estão. Porque se a igreja começasse hoje na porta da sua casa, o seu vizinho congregaria nela? Os seus parentes congregariam nela? Na minha casa eu tenho que mandar os meus embora. Às vezes chega fora de hora, quer fazer janta. É assim lá também? Na sua casa? Não. Mas vai ser. Eu vou mandar a igreja lá. Então, depois de ele consertar, a temática aqui, ó, o lar cristão, filhos e pais. O lar cristão, servos do Senhor. Tudo relacionado ao campo fora desse ambiente. Agora a gente vai para esse ambiente. E aí faz sentido a gente falar de revestimento espiritual. Aí faz muito sentido. Quando a gente resolve um problema lá, porque a gente não vem aqui para resolver um problema lá. E você vê que Paulo está falando, não, resolve primeiro lá, depois a gente resolve aqui. A gente vem aqui para resolver um problema de lá. É assim ou não é, irmãos? Quem entrou aqui precisando de uma resposta para a sua família? Deus está te dando. Você é a base daquele lugar. Se posicione como um devido cristão, que serve como se serve ao Senhor. É o que Paulo está falando. Que aqui no serviço eu falo para você, irmão, você fica na porta ali para mim? Fala, Du, vai ali na porta, fica ali na porta ali para mim. Você vai ficar ou não? Vai, não vai? Se a sua esposa falar para você lavar a louça, você vai lavar? Fala aqui não para você ver, ela está do seu lado. Vai. Direto a minha esposa fala para mim, você quer lavar a louça, né? Eu falo, eu quero. Você quer limpar a casa? Quero. Sempre. Você não quer jogar bola hoje? Eu não quero. Deus está falando com vocês aí, varão. Ou seja, o que Paulo está falando é que a maior problemática nos dias de hoje é a falha de comunicação. Vai precisar arrumar essa comunicação. A gente se comunica mal. E esse problema de comunicação já aconteceu desde o início do planeta Terra, desde o Éden. Jesus, Deus, Espírito Santo, eles desciam no Éden para conversar com Adão todos os dias ao entardecer. Para se comunir e alinhar. Agora, Adão sabia o que tinha que fazer, sim ou não? Ele sabia. Mas mesmo assim, Deus descia para se comunir. Quando Adão deixou de se comunicar com Deus, deu ruim ou deu bom, irmãos? Deu. E quando você deixa de se comunicar direito com as pessoas que estão à sua volta, o que acontece? Aí você transfere o BO para o mundo espiritual. Aí você quer resolver um problema. Peraí. Agora eu vou me... Minha mulher tá pegando no meu pé. Vou para oração, bicho. Vai você falar com ela. Por que o Espírito Santo tem que falar com ela no seu lugar? Você que casou com ela. Ué, o Espírito Santo agora... Então, né, minha irmã? Eu vim aqui porque o seu marido tá... Sabe, Elo, o Rafa, eu sei, é difícil, eu vejo ele. E assim, eu tô tentando amenizar aqui a coisa, eu sei que tá ruim pra ele, sabe? A gente torce para que o Espírito Santo faça isso. Eu vou orar para o meu patrão me dar um aumento. De serviço, irmão. Você vê que a gente quer jogar para o mundo espiritual. De verdade, irmão, quem aqui não quer um aumento no salário? Todo mundo quer. Alguns não querem, só quem quer levanta a mão aqui para me ver. Deixa eu ver. Já começou a mandar currículo em outro lugar? Então é assim, cara, a gente quer resolver um problema da casa e chega em Deus. Senhor, me reveste toda a armadura porque eu vou conversar com a minha esposa. Ah, Senhor, me coloca o capacete da salvação porque eu preciso ser salvo, porque o sapato vai voar.
Jesus me coloca no coração, me dá a espada do Espírito para eu ferir essa mulher. E não é, tá falando, eu vou matar o meu filho, Senhor. Não me dá força. Só compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia, Senhor. Compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Então a gente joga pro mundo espiritual. Vocês entenderam o B.O., sim ou não, irmão? Então Paulo está consertando uma problemática comportamental antes de resolver um problema espiritual. E aí depois ele vai entrar no problema espiritual, que é aquele texto que todo mundo gosta de falar de batalha espiritual. Mas antes de ler Efésios 6 e 10, eu quero ler com vocês Tiago 4 e 1. Tiago 4 e 1. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. De onde vêm as batalhas? De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Eu quero que vocês leiam. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que vêm entre vós? Aí responde aí vocês. Vamos falar de batalha espiritual mesmo ou não? Continua o texto. É vocês que vão ler, eu não vou ler não. Cobiçais. Viveis as... Pedis, né? Vai lá. E quando não... Opa, pera, parou. Pedindo, pede com a motivação. É espiritual isso? Com a motivação errada. A gente joga um problema no mundo espiritual que é nosso. Que a gente não assumiu esse lugar. A gente não pegou, não agarrou a nossa responsabilidade. E a gente faz o que Adão fez. É culpa da mulher. É tudo culpa da mulher, irmãos. Vai nessa. E a mulher é culpa E a culpa caiu em quem? Nós temos um problema entre o outro e a culpa cai em Deus. Porque a nossa motivação é errada. Mas vamos lá. Dá para continuar mais um texto só para melhorar a condição de vocês. Vai lá. Não, parou. Não vou ler esse texto. Não. Pode ler, vamos ler a Bíblia ou não? Para não ficar uma coisa que é eu que estou falando. Imagine se não lesse o texto e olhasse para você e falasse, adúlteros! Mas o que é adúltero? O que é adultério? O que é a palavra adultério? Adulterar algo. Modificar algo. Não é? Vamos lá. Ou não estáis... Parou aqui. Eu quero fazer a leitura do texto de forma pausada mesmo, para a gente entender. É uma pergunta que está sendo feita pelo autor Tiago. Ok? Qual é a problemática aqui? Nós queremos resolver um problema espiritual das contendas que nós temos entre nós, com o mesmo comportamento mundano, com os mesmos desejos mundanos, com as mesmas práticas mundanas, com os mesmos valores mundanos, com os mesmos sentimentos do velho homem e velha mulher. Por isso que ele fala, vocês pedem. E não... Vamos lá. Ora, torna-se inimigo de Deus. Aí, vamos lá. Você se comporta como alguém que é de fora dos padrões de Deus e chega para ele e joga um problema para ele resolver no mundo espiritual. Eu imagino, aqui na minha conjectura, tá? Elos, né? No plural. Eu imagino Deus falando, mas quem é você na fila do pão? Não conheço.
Vem de onde? Rodear a terra? É? Não viu? Meu servo Edu? Deus ama colocar a gente nessas coisas, né? Vai, mais um texto. Acabou? Tá tudo bem? Vamos lá. Ou, opa, peraí. Jesus não quer te dividir com ninguém. Ele não, ele não está disposto a dividir você com ninguém. As guerras mais dolorosas que você tem travado basicamente por comportamentos seus. E que os espíritos malignos tomam ocasião disso. E por uma falta de posicionamento humano, há um bloqueio na atividade divina. Então, o que o texto está dizendo? Que o Espírito deseja habitar em nós. Mas parece que não há espaço. Alguma coisa está bloqueando o agir de Deus em nossas vidas. Por isso que eu coloquei o tema. Onde foi que nos perdemos? Vai. Mais um. Todavia, graça, por isso. Sabe o que está faltando para a igreja? Eu acho que eu vou embora. Fala comigo assim, ó. Arrependimento. Um coração humilde se declara com suas verdades, Mateus, sem temor diante de Deus. Humilde. Nós estamos na presença de Jesus, procurando ouvir algo, receber algo que possa impactar a nossa vida, só que sem humildade. Humildade é reconhecer as minhas condições caídas e pecaminosas. Para dizer a Ele, toca na minha vida e muda toda essa desgraça que está aqui. Nós temos que ter ousadia e coragem para olhar para Jesus e falar, eu não tenho nada, só pecado para te entregar. O Senhor quer? E Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, me dá. Eu posso mudar esse quadro. Eu posso mudar essa condição, só que você precisa me dar. Você precisa ter ousadia e coragem para falar, Senhor, eu sou corrupto, eu sou ladrão, eu sou mentiroso, Ele só quer isso. A nossa verdade. Vamos mais um texto. Agora vai ficar melhor. Portanto, calma, vamos devagar. O texto está construindo aqui uma ideia. Você vê o paralelo de Efésios, sim ou não? Conseguiu pegar aí ou não? O nome disso se chama concordância bíblica de textos, tá bom? Então vamos lá. O texto de Efésios está falando que a gente precisa arrumar a nossa vida, comportamento, porque as nossas intenções, baseadas no livro de Tiago, estão equivocadas. Falta o que na gente? Humilde. E quando a gente é humilde e se rende, a gente se subir. Tá ficando claro. Agora está começando a clarear aí, sim ou não? Tá entendendo? E aí acontece isso. Portanto, está no imperativo. Quando a intenção muda, o comportamento muda, quando eu me volto para Deus e me submeto a Ele, qual que é o resultado, irmãos? A pergunta é, o diabo está correndo de você ou está correndo com você? Ele está correndo de você. Tem gente que fala assim, não, eu sou crente, eu bato o pé e o diabo corre. Ele fala, com você. Bora, você bateu o pé, para onde a gente vai junto, meu truta? Nós somos fechamento. Você acha que o diabo vai vir assim com o rabo feio, tridente, com a cara toda amassada?
Vai falar, vai vir no fechamento, tranquilo, em paz. E aí, parceiro, é nóis. Não. Ele tem que se sentir envergonhado ao se aproximar de você. Porque não houve humildade nele, por isso que ele é espírito caído. Mas os filhos de Deus, eles se prostram com temor e não com medo. Quem tem medo se esconde, quem tem temor se curva. Quem tem temor se rende e obedece, se sujeita, se entrega. Você é o meu Senhor e não há outro. E quando isso é verdade em você, quando a verdade dele está em você, ele pode dizer o que ele disse em Evangelho de João, capítulo 17, 21. Pai, eles são um comigo como eu sou com eles. Assim como o Senhor é um comigo, eles também são um com nós. Aí então que a gente entendeu o problema, onde resolve primeiro. Agora a gente pode entender o que é a armadura de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos lá? Estou falando baixo, tá, irmão? Para não assustar os irmãos. A minha vontade era gritar. Posso gritar aqui ou não, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Está claro o entendimento? Eu falo que os nossos cultos eles precisam ter uma coisa chamada pedagogia. Fala comigo, pedagogia. Muito mais pedagogia do que liturgia. Liturgia é uma coisa que assim, o culto tem um início e tem um fim. Vem alguém, faz a direção, normalmente de oração, isso é liturgia. É a dinâmica, né? Mas enquanto isso acontece, precisa ter pedagogia. Você precisa aprender alguma coisa enquanto você está nesse ambiente. Nada pode passar despercebido. Rapaz, olha como o Juliano ora. Eu quero orar com ele. Juliano, como é que você faz para orar assim? Isso é pedagogia. Quero aprender com você. E Juliano vai fazer um discipulado com você de vida de oração. É isso, né? Aí você vai ver o Ministério de Louvor adorando a Jesus. O Ministério de Louvor vai estar aqui entregando a vida, o Mateus derramando o espírito, alma e corpo dele. Tudo o que lhe resta daquele corpinho dele. Vai derramar tudo. Você viu que ele falou que ia sair daqui no carrinho de mão. Irmãos, eu peguei isso de verdade. Vou deixar um na porta. É porque eu sempre falo que eu tenho um amigo, um pastor, Gesiel, ele falava assim, cara, ele tinha problemas de saúde muito terrível. E ele subia, cara, que saía até o sangue da boca na hora que tava cantando. Eu falava, cara, você vai morrer de cima. Ele, que eu morra! Eu falava, rapaz, se for cair, cai pro lado de fora da igreja, porque aqui dentro eu tenho que responder no ML. Mas são pessoas que estão dispostas a entregar tudo. Enfim, você olha para o Ministério de Louvor, vê a atuação, mas não é uma encenação. Está tendo entrega. Você precisa aprender alguma coisa com isso. Aí você vem para a pregação, escuta a mensagem. Aí você fala, isso aqui não me serve. Não, cara, pega tudo. Coloca aqui, ó. Anota o que você está ouvindo, para não perder nada. Sabe por quê? A gente tem memória fraca, a gente não se lembra das ordens e orientações de Deus na nossa vida. A gente pega o culto de hoje e quando sai dessa porta para fora, a gente perdeu o que Jesus está nos ensinando. Aí chega amanhã e fala assim, o senhor não falou comigo. Eu imagino Deus assim. Isso é verdade que você está falando? Tipo, a gente perde com facilidade. Jesus está te dando uma instrução poderosa, não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra dele. Tem alguma coisa que está me vendo falar além do texto? Se tiver, pode levantar a tua mão e já fala, heresia! Igual os bereanos faziam. Né? Eu já vou falar, você se assenta e escuta. Texto de Efésios. Para a gente ler aqui, a gente vai para o encerramento já. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quanto ao mais quer dizer, portanto, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. É de algumas partes, mas é de toda a armadura de Deus. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra... Você entendeu porque que ele falou para resolver um problema de família lá em cima? Você leva a batalha do mundo espiritual para um campo físico. Você fala,
Tem alguém se levantando na minha casa contra mim. Pode até estar dando espaço para Satanás, como Pedro deu, como Judas deu, e como muitos outros na Bíblia deu. Mas ainda assim a sua luta não é contra aquela pessoa. Então pare de guerrear contra os seus. Se alinha, se ajusta. Para que você tenha autoridade e poder, que é o poder do Senhor, não é o seu. Fortalecei-vos na força, no Senhor e na força do seu poder. Não do seu, não do meu, mas do dele. Então a gente quer guerrear uma batalha espiritual, resolvendo um problema real, físico, de comportamento, usando a nossa própria força. Não está errado. Nós estamos nos perdendo com coisas tão simples na igreja. Vamos voltar aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. É uma obrigação nossa estar de pé. Mas ainda a Bíblia nos declara, o justo pode até cair 7 vezes, mas das 7 o Senhor o sustenta. Quando nós estamos nele, ele está em nós, ele nos sustenta, na força do seu. Meu Deus. Irmão, só ler a Bíblia já é suficiente. Eu estou indo aqui no texto a texto, porque eu amo fazer isso, sabe? Minha cabeça vai trabalhando junto com a de vocês aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido com a verdade. Irmão, vocês estão entendendo a leitura comigo? Ou é só eu que estou eu estou brisando sozinho aqui não, né? Vamos ler de novo. Depois de toda essa construção entre Efésios e Tiago sobre a vida comportamental, as intenções humanas, o texto olha para a gente agora e fala assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E o que foi que eu disse alguns minutos atrás? A gente precisa ter ver. Sem verdade, não tem como vestir a couraça da justiça. Só tem uma coisa. Pode ser a sua verdade. E aí, você, ao invés de você se deleitar debaixo da justiça divina, você se torna um justiceiro, porque a sua verdade impera e a dele não. Mas quando a verdade dele habita em você, a justiça dele reina. E aí você não é justiceiro da causa dos outros. Entendeu ou não? E sabe por que ele está falando isso? Por causa daquela problemática em casa. Não seja juiz do outro. Não seja justiceiro, porque se você conhece a verdade, você sabe que você é réu. É isso que o texto está apresentando. Se eu for para Romanos, o negócio vai ficar um pouquinho mais lá embaixo. Então vou parar aqui em Efésios. Então vamos lá, só para você entender. Ele está resolvendo um problema em casa, comportamental, e falando para a gente que a gente precisa mudar efetivamente os nossos comportamentos, para que a gente tenha força no mundo espiritual baseado numa verdade dele, com a força do poder dele, não nosso. Para nos apresentarmos com as nossas verdades, ou seja, a minha verdade para Deus é: Senhor, eu não sou nada, mas a sua verdade em mim me potencializa, porque eu reconheço quem eu sou no Senhor e o que o Senhor é em mim. A partir disso, a justiça dele reina, e me colocando no banco dos réus para o livramento do inocente. 1 Timóteo. Por isso que ele inicia o texto de Efésios. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós saímos guerreando um com o outro. Departamento com departamento. A igreja acontece isso demais, irmão. Você sabe, eu falo os bastidores aqui, irmão. Não tem problema. Uns pastores aí da igreja que quer me bater e tal. Irmão, depois vocês me ajudam aí na hora que eu for embora. Brincadeira, irmão. Tá tudo certo.
A gente tem as nossas guerras aqui, você também tem as suas guerras em casa. E olha só, você sabe o que mais tem acontecido? Uma coisa também que a gente tem se perdido muito, são homens que sobem em cima desse lugar aqui e arrotam uma santidade que não existe. Cara, eu sou vulnerável igualzinho vocês, irmãos. Se eu não tomar cuidado, eu caio nessa parada aqui. Eu acho que a minha verdade é superior do que a verdade me estabelecida. Já é me proposta. E aí eu me torno mais juiz, em vez de estar no banco dos réus para o livramento do inocente. A justiça divina livra o outro por causa de você. Você não entendeu? Vamos para Mateus 16, 24? Aí você vai entender. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho só tem cruz, irmãos. Não tem bolsa, não tem mochila. O único sentimento é morte. Carregar o seu objeto de execução até o local da sua morte. Aonde é que você precisa morrer? Para que a glória dele se manifeste com verdade em você. É muita coisa para falar, irmão. Um culto só e eu tenho que acabar. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Os ambientes que não têm paz, precisa ter. Porque os nossos pés estão sendo calçados com outra coisa fora do evangelho. Quando eu caminho sobre a direção do evangelho, não me propõe guerras, me propõe paz. A única guerra que eu tenho é contra Satanás. Eu vou tentar fazer aqui uma explicação batida dos textos. Pode ser assim? Para você entender aqui a dinâmica e não ficar com ponta solta. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. E também por mim, que ele vai pedir a intercessão dos irmãos. E vamos parar aqui. Você percebe que a fé é como um escudo? Tudo que o diabo, o ministério de louvor, a galera pode subir. Tudo que o diabo quer fazer é apagar a tua fé em qualquer possibilidade do agir de Deus em sua vida. E Deus só te trouxe aqui essa noite para uma coisa: aquecer a tua fé. Mas para aquecer a tua fé, não é... Sabe como que eu aqueço a minha fé? Não é com uma visão miraculosa do poder de Deus. Porque isso não é fé. Isso é dúvida. Dúvida, eu já disse isso algumas vezes. Dúvida é quando eu me esforço para acreditar, mas eu não consigo. Porque eu preciso de evidências. Tenho dúvida. Então eu preciso ver alguma coisa. É tipo um Tomé. Ah, será? Isso é dúvida. E a incredulidade é uma recusa interna. Não importa o que você me diga, eu não creio. Agora a fé não. Fé é acreditar no invisível. Então tudo que o diabo quer fazer é apagar a tua fé. Porque se ele tirar a tua fé, sabe o que ele tirou? Tudo. Se você deixar de ter fé em Deus, quando alguém pergunta a mim, você crê em Deus? Eu falo, não. Mas por que não? Porque crer em Deus é muito pequeno. Eu tenho fé. Eu tenho fé, por quê? Porque ele não precisa mostrar mais nada para mim. O ato dele na cruz é suficiente. E eu sei que a partir de lá, tudo que ocorrer na minha vida tem a ver com um posicionamento que eu vou em direção a ele agora. E eu me posiciono diante dos preceitos dele, da verdade dele. Porque agora é a verdade dele em mim, não é mais a minha verdade. Existem 3 verdades, fala comigo, existem 3 verdades. Aí você fala assim para a pessoa que está do seu lado, fala a sua, a minha e a verdade. E João 8,32 vai dizer o quê? Conhecereis e a verdade, a sua verdade liberta alguém?
mas e a do reino liberta alguém? Isso é fé. A oposição a esse texto é João 8,44. Vós que proferes mentiras, sois como seu pai mentiroso desde o princípio, o diabo. Então, quando não há verdade no cristão, todas as outras peças da armadura se desintegram. Nada mais faz sentido. Então, Paulo está construindo uma nova vida, um novo estilo de vida, um comportamento novo, do qual eu me posiciono, do qual eu não preciso ser manipulado. Vocês não precisam de um pastor para ficar manipulando vocês. Vocês precisam andar assim. Está tudo escrito aqui. Eu não preciso ficar aqui, às vezes, irmão, meu Deus, vamos lá. Prega comigo. Irmãos, repete comigo, onde foi que nós nos perdemos? Na base. Na vida prática de oração e uma vida prática na palavra. A gente quer um agir de Deus no mundo espiritual e quer que Deus manipule a nossa vida comportamental e pessoal para que as coisas comecem a acontecer. Você acha que Deus criou você para ser um robô? Você é controlado e manipulado pelo reino de Deus? Cuidado, você pode estar debaixo de um abuso espiritual e você nem sabe. E não estou falando divino. Tem que observar isso. Como é que eu aprendo isso? Vendo avançar. Fique em pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar com você. Meu Deus, Jesus está borbulhando a minha mente aqui, irmão. Eu não me lembro de ter visto Efésios dessa forma aqui. Mas para que haja resistência no mundo espiritual na sua vida, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, a primeira decisão que a gente toma todos os dias na nossa vida, que a gente precisa, se chama arrependimento. Se você acredita no fundo do seu coração que você não tenha nenhum motivo do qual se arrepender no dia de hoje, tem alguma coisa errada em você. Se você não inicia o dia pedindo perdão a Deus, para que a misericórdia dele alcance e superabunde a sua vida nesse dia, tem alguma coisa errada em você. Nós estamos falando de uma autossuficiência. E nós não somos autossuficientes. Nós dependemos dessa graça renovadora, transformadora, cuidadora, que nos livra, que nos libertou da ira vindoura. A gente pode estar perdendo a salvação. A gente não tem nada mais importante para nós do que a nossa salvação em Deus. Que é como termina o texto de Efésios. O capacete da... meu Deus. Irmãos, não tem nada mais precioso do que ser salvo da ira vindoura. Nós queremos encher talvez as nossas igrejas para falar coisas que nos levem a manter a nossa vida com os olhos terrenos, esquecendo-se da glória que nos espera. Irmãos, tudo que nós temos aqui nessa presente era é incomparável à glória que há de se manifestar. Não tem nada mais precioso do que a graça de Deus manifesta naquele dia onde terá um banquete, onde você guerreou, não sozinho, mas junto com os teus, fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Eu estou falando de um Jesus que deseja se apresentar, mulher, enquanto você lava a tua louça em casa. Marido, enquanto você lava o teu carro na garagem, Jesus está ali com você. Jesus quer participar conosco nos dias mais comuns de nossas vidas. Naquele dia mais apertado, cheio de tarefas, Ele deseja ser lembrado com um simples, senta aqui do meu lado. Nós podemos evitar muitos problemas domésticos e depois transferir isso para o mundo espiritual, só pelo simples fato de o convidar para estar ali. Nós nos perdemos da base, cara. E a gente vai correr aqui para a igreja, gritar,
Deixa eu te falar que o nosso entendimento seja gritarmos juntos para um acontecimento na cidade. Que você grite dentro do seu quarto sobre as suas necessidades. E quando você vier aqui, você grita sobre a necessidade do geral, que é o que está no coração dele. Que é a manifestação do reino dele na cidade. Aí a gente aumenta o nosso nível de culto para entregar uma adoração genuína. Sabe qual? Aquela que você e eu, nós entendemos o que está no coração dele é muito maior do que o que está no nosso. E a gente para de guerrear com intenções erradas. A gente vai pedir, as coisas vão acontecer, porque as nossas intenções são erradas. Mas quando as nossas intenções são certas, que é algo que é apontado do reino dele para nós, as coisas em nossas vidas começam a acontecer. Eu estou falando de um Deus que pode mudar o quadro da sua família hoje, agora. Ele pode. Mas qual é a sua posição aqui hoje? Ele pode mudar completamente a sua vida. Mas você precisa ter uma coisa chamada metanoia. Mudança radical de mente. E isso não é provocado por Deus. Isso é uma intenção humana, um desejo e um querer humano. Eu não quero mais essa rota, Senhor. Eu quero a sua. E você começar a ir em direção à vontade dele. Fecha os teus olhos. Quero te convidar a perguntar para ele: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Senhor, não há nada de